Deuteronômio, capítulo 5, nós temos lido, intercalando, Êxodo e Deuteronômio. Vamos ler aqui em Deuteronômio os 10 mandamentos, a partir do versículo 6, tá bom? Diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 5, 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui num momento tão importante do culto, em que vamos abrir Sua palavra para explicar, Senhor, e para receber. Ó Senhor, abençoa para que o Espírito Santo faça esta obra por nós, tanto na minha vida como o pregador, como nos meus queridos irmãos, ouvintes, Senhor. Que, na verdade, o Senhor seja o nosso pastor, nos conduzindo nos pastos verdejantes, Senhor. Em Cristo Jesus nós pedimos ao Pai um perdão dos nossos pecados, para o seu louvor, honra e glória em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu vou convidar vocês, irmãos, para acompanharem a aula de hoje no programa de culto, no ponto número 8, vocês têm a pergunta do Catecismo Maior que nós vamos começar a estudar hoje e os textos que nós vamos ler. Nós vamos falar de vários pecados hoje. Quer dizer, a partir daqui nós vamos falar dos pecados, proibidos no 7º mandamento. Mas hoje nós vamos falar de questões muito práticas, coisas que as pessoas fazem. E aí nós vamos ver depois que elas fazem por causa do coração delas, por causa dos pecados, o pecado na verdade não vem na prática, ele já vem antes da prática. Mas hoje nós vamos começar com a prática, destacando aqui, falando claramente quais são os pecados. Aqui ainda assim não é uma lista exaustiva, completa, mas já abrange muita coisa e podemos dizer assim, já se compõe aqui do suficiente para nós chegarmos até a outro tipo de pecados que o 7º mandamento proíbe, Mas nos estudos anteriores nós falamos sobre o que o mandamento ordena. Hoje vocês observam que está aqui no Catecismo Maior de Westminster, pergunta 139. Quais os pecados proibidos no 7º mandamento? E nós estudamos aqui na parte que ele ordena, na verdade, santidade, pureza, desde o coração, por amor a Jesus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. E isso vai mudar a nossa vida e a nossa relação com a questão da sexualidade e com a questão, especialmente, meus irmãos, da nossa relação com as pessoas no que diz respeito à sexualidade, Nós sabemos que a nossa cultura moderna ela está totalmente contaminada, tanto nas conversas, nos diálogos, nas amizades, e também nas mídias, na internet.
as produções de filmes, tudo está contaminado pelo pecado sexual, né? Porque, como o apóstolo Paulo vai dizer, nós vamos ler hoje, é um pecado que nós podemos cometer com o nosso próprio corpo. É uma coisa assim que é diferente, num certo sentido, dos outros pecados. Não que nós não façamos, não somos nós que estamos fazendo, mas o pecado sexual ele tem essa questão corporal. E é muito forte realmente essa fraqueza. Forte parece estranho, mas eu quero dizer assim, que nós somos muito fracos em relação a isso. E somente a graça de Deus. É um pecado que atingiu fortemente a humanidade. Mas antes de eu continuar, eu queria fazer aqui uma espécie de alerta, tá, meus irmãos? Sobre a maneira como nós vamos abordar esses pecados. Então, eu preciso abrir com vocês aqui o capítulo 8 de João. Vou pedir para vocês abrirem, então, nas suas Bíblias. Evangelho de João, no capítulo 8. E nós vamos ler apenas uns poucos versículos. Vocês conhecem muito bem essa história, é a história da mulher adúltera. Nós estamos estudando, então, o 7º mandamento, que fala, está aqui no versículo 18 do Deuteronômio, não adulterarás. Esta série de estudos é sobre esse mandamento. Então, no capítulo 8, nós temos exatamente uma mulher que adulterou. E aí nós temos uma atitude errada com relação a esta mulher que cometeu mesmo adultério, praticou o adultério, e uma atitude correta com relação a ela. Como nós podemos, vamos dizer assim, tratar dos adúlteros da nossa sociedade e de todos aqueles que cometem esses tipos de pecado? Como nós podemos tratar as pessoas e a nós mesmos, que somos também fracos e que com certeza temos as nossas debilidades, os nossos pecados também nessa área? Como devemos tratar isso? Mas vamos pensar primeiro em relação, irmãos, às outras pessoas. E aqui tem a maneira errada de tratar, que é essa dos fariseus e dos escribas. Porque diz o versículo 3, que eles trouxeram uma mulher para Jesus apanhada em adultério. Eles, no versículo 5, dizem: a lei de Moisés nos diz para apedrejá-la. Eles, então, queriam apedrejar a mulher. E o Senhor Jesus Cristo mostra para eles como eles estão errados desde o seu coração com uma pergunta, que está no versículo 10, que diz assim, né? No versículo 7, que diz assim: como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, primeiro que atire a pedra contra ela. E aqui Jesus mostra qual é o erro fundamental dos fariseus. Ele diz assim: antes de acusar a mulher, olhem para o seu próprio coração e percebam que vocês são adúlteros no coração, mostrando que toda vez que eu vou lidar com uma pessoa que tem pecado sexual, eu devo chegar diante dela como igual a ela. Olha só que coisa. Como alguém que também tem problema nessa área. Como alguém que também é fraco nessa área. Como alguém que, devido à queda, é pecador também. E tem quebrado os 10 mandamentos, inclusive esse. Ainda que não tenha se deitado com a mulher do próximo, mas o Senhor Jesus ensinou que o adultério começa onde? No coração. Começa antes da prática. Então a mulher, ela praticou, que não quer dizer que os fariseus também não praticavam as escondidas, mas ninguém descobriu, né? Mas ela foi descoberta e foi exposta dessa maneira. Aí Jesus diz assim: vocês não têm pecado? Se vocês não têm pecado, então jogue a primeira pedra. Quer dizer, a atitude deles era esquecer de olhar para si mesmos como pecadores e apenas olhar para a mulher. Então Jesus nos ensina aqui, irmãos, que antes de nós tratarmos dos pecados como se fossem pecados dos outros, nós temos que olhar para nós, como são nossos pecados, são nossas fraquezas. E aí nós vamos então tratar dos pecados dos outros com misericórdia, com compaixão, com amor, e não com arrogância, como se nós fôssemos melhores que os adúlteros, porque nós não somos melhores. Nós somos todos pecadores. O apóstolo Paulo diz lá: todos
pecaram. E aqui Jesus só está dizendo isso. Aquilo que a palavra de Deus, ela revela claramente. Todo mundo pecou, todo mundo já quebrou o 7º mandamento, todo mundo é pecador, todo mundo já cometeu pecado sexual, de uma maneira ou de outra. Então, ainda que não tenha sido pego em flagrante, mas já pecou no coração. Jesus diz, aquele que não cometeu o pecado, joga a primeira pedra. Vocês sabem que ninguém jogou. Então, todos confessaram, nós também pecamos. E aí, a outra parte, que mostra a atitude errada deles, é porque eles queriam apedrejar, eles queriam matar a mulher, eles queriam oferecer misericórdia zero, na verdade, condenação total. E aí Jesus ensina que eles também estão errados nisso. Porque, primeiro, eles não olharam para si mesmos como pecadores, e, segundo lugar, eles não ofereceram nenhuma misericórdia para a mulher, eles queriam matar logo, aplicar a lei, que a lei realmente condena todo mundo. A lei condena todos. E esta lei conduz à graça, porque se nós não temos nenhuma salvação em nós mesmos, nós precisamos da graça, e Jesus chega e dá a esta mulher a graça. O versículo 10 diz, então, Jesus, endireitando-se, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor, porque todos perceberam que eram tão pecadores como aquela mulher, não podiam jogar pedra. Então Jesus disse, finalmente, nem eu te condeno. Olha só. Mas como não condena? Ela merece morrer. É certo, a lei de Moisés matava mesmo as mulheres, a lei civil, tinha que ser apedrejada, tinha que ser morta. Por que Jesus não condenou? Porque Jesus veio salvar da condenação da lei, tomando sobre si mesmo o que a lei dizia para nós. Ele carregou sobre si os nossos pecados, a ira de Deus, a condenação de Deus, de maneira, irmãos, que se nós fôssemos deixados por nós mesmos, a lei nos mataria, a lei nos condena. Nós não podemos ser salvos simplesmente tentando obedecer a lei, porque a lei vai nos condenar, mas Jesus cumpriu a lei, Jesus nunca adulterou. Se tem alguém que nunca adulterou, teve alguém que nunca olhou para uma mulher de forma impura, teve alguém que nunca desobedeceu pai e mãe, teve alguém que nunca quebrou os 10 mandamentos e obedeceu, quem foi? Jesus. Ele é perfeito, ele era casto, puro, sexualmente, e ele nunca pecou nessa área, como nenhuma outra área, mas aí ele foi na cruz, morreu por adúlteros, morreu por aquela mulher, morreu por pecadores. Então, todo aquele que olha para ele, recebe dele, que confia nele, recebe dele essa palavra, eu não te condeno. Graça, bendita graça, como nós precisamos da graça. Então, quando Jesus diz para ela isso, perdão, graça, Jesus também mostra que a graça liberta aquela mulher do amor sexual impuro, desenfreado, para um outro amor, quando ele diz assim, vai-te e não peques mais, ou seja, eu tenho uma nova vida para ti agora, eu vou te libertar do adultério, eu vou te mostrar um prazer e uma alegria melhor do que o pecado sexual, um amor verdadeiro, o amor de Deus, eu vou te mostrar agora, eu vou te libertar desse pecado, eu vou te dar uma vida pura, casta, não por um esforço meramente religioso, mas porque tu vais me amar agora, eu vou te libertar, porque eu morri na cruz, não somente para perdoar pecadores, lembra de Paulo, na carta aos Romanos, que ele diz que ele nos justifica, mas que também nele nós morremos para o pecado. Então, nós recebemos uma nova vida, nós recebemos o Espírito Santo, nós vamos ser tentados sim, vamos ter que lutar contra todas essas coisas, mas nós temos o poder de nos levantar, de deixar o pecado, mas não nos sentindo poderosos ou por nós mesmos, mas por causa da graça, a graça de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, por que eu estou lendo isso? Porque quando nós vamos olhar para esses pecados e vamos denominar os pecados, nós precisamos fazer isso com a atitude certa, não com a atitude dos fariseus. Então eu não vou... Olha os pecados que estão aqui, acompanhe comigo agora. Eu não vou falar desses pecados proibidos no 7º mandamento, que aqui o Catecismo Maior nomeia como adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e toda concupiscência antinatural. Eu não vou falar dessas coisas horríveis e desses pecados
que estão na sociedade, que estão aí no mundo, eu não vou falar como os fariseus, mas eu preciso falar dessas coisas como Jesus falou. Eu preciso falar na misericórdia e no amor do Evangelho. Isso é muito importante nós tratarmos hoje. Hoje, uma das questões muito assim sensíveis na nossa sociedade é a questão homossexual. Vocês sabem disso. E aí os cristãos têm que entender que quando eles vão lidar com essas questões na sociedade, eles precisam lidar de forma misericordiosa, amorosa, no Evangelho de Jesus, tratando isso com graça, dizendo sim a verdade, mas a verdade com amor, com graça, com misericórdia, e não com as pedras nas mãos. E não como os fariseus, não se sentindo mais justos do que essas pessoas que cometem tais pecados. Né? Nós não fazemos isso, nós somos aqueles santos, né, que estão nas igrejas todos os domingos, nós não fazemos essas coisas, não. Essa atitude é do fariseu, mas a atitude do evangélico verdadeiro, daquele... O que é evangélico, irmãos? E até essa palavra perdeu bem o sentido hoje. Evangélico é o povo do evangelho, é o povo que leva o evangelho. Então o evangelho da graça de Deus é o evangelho da misericórdia. E quando nós vamos nomear pecados, nós vamos denunciar os pecados com a atitude do evangelho, da misericórdia, da graça de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar fazendo como os fariseus. E aí nós não vamos estar ajudando ninguém. Não vamos estar simplesmente apedrejando pessoas. Nós vamos estar anunciando religiosidade e moralismo, e não o evangelho. Se há uma coisa que não liberta as pessoas desses pecados, é o mero moralismo ou religiosidade. O evangelho de Jesus, a graça de Deus, é que nos liberta dos nossos pecados. Então, colocando isso para os irmãos, e se vocês tiverem dúvidas sobre esses assuntos, inclusive aqui nós estamos numa aula, tá? Vocês podem perguntar e também conversar comigo depois, se assim desejarem. Mas eu quero que vocês pensem nisso. Vamos olhar então para esses pecados com a atitude correta, irmãos. Aí eu convido vocês agora para nós lermos o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 139. Nós vamos só começar hoje. E o Catecismo diz assim: quais os pecados proibidos no 7º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres que ele exige, que é a parte anterior, né? A parte anterior falava dos deveres. Então, aqueles deveres, os irmãos podem assistir às aulas anteriores. Essa aqui é a 10ª aula, então nós já fizemos 9 aulas, também com o Catecismo Ortodoxo. E vocês viram os deveres de um coração puro, de um amor a Deus em Cristo Jesus, de um olhar puro. Tudo aquilo são deveres de nós, das vestes, do comportamento, tudo aquilo que nós falamos aqui nas aulas anteriores. Mas os pecados, irmãos, quais os pecados proibidos no 7º mandamento? Além da negligência dos deveres, ou seja, é um pecado negligenciar os deveres, mas agora nós vamos para a questão prática, os pecados propriamente, porque nós podemos pecar, irmãos, pela negligência, por deixar de fazer, e nós pecamos fazendo o que é errado. Então pecamos tanto deixando de fazer o que é certo, como pecamos quando nós fazemos o que é errado. E agora essa parte é exatamente o erro em si. São adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e toda concupiscência antinatural. Eu vou dar uma explicação logo de todos, e aí nós vamos lendo os versículos, tá bom? Para nós até ganharmos tempo, e aí vocês vão vendo como a Escritura, ela aponta exatamente para o que o Catecismo diz aqui. Bom, adultério é o pecado das pessoas casadas. Envolve uma pessoa casada. É a prática sexual de uma pessoa casada com alguém que não é, evidentemente, o seu cônjuge. A fornicação é um pecado, irmãos, que na Escritura a palavra traduzida por fornicação, ela é muito abrangente, ela abrange todo tipo de pecado sexual, vários e vários tipos de pecado sexual. Mas a fornicação, como nós entendemos aqui, que também está lá na Escritura, está incluído, é aquele pecado da pessoa solteira, é a prática da sexualidade fora do casamento, fornicação.
Estupro é toda a prática sexual com alguém de forma forçada, violenta. O incesto é a prática sexual entre pessoas, parentes próximos, pessoas da família. Sodomia, isso vem, vocês sabem, de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, é a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, a homossexualidade. E, inclusive, eu quero até colocar também uma coisa aqui. Quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, irmãos, nós pensamos nesse tipo de pecado. Mas a Bíblia não fala que só tinha esse pecado, e nem que foi somente esse pecado que trouxe o juízo de Deus. Eles também eram pessoas que oprimiam os mais pobres, que eram pessoas perversas também. Então não é só esse pecado, tá? Isso que havia lá em Sodoma. Tinha também esse pecado lá, era muito característico, mas não somente esse pecado. Só para os irmãos entenderem como a Escritura não trata as coisas como muitas vezes as pessoas pensam, né? Dizendo, esse pecado aqui é que é a questão grave, e às vezes o pobre aqui não está sendo ajudado, está sendo perseguido. Então a Bíblia diz, esse pecado aqui Deus odeia também, não esqueçam disso, né? Não esqueçam disso. Então vamos lá, a questão da sodomia e toda a concupiscência, todo o desejo antinatural, que se coloca aqui a homossexualidade como alguma coisa contrária a normalidade, a natureza, irmãos, humana, que Deus fez homem e mulher, mas também existem outros pecados que vão contrariar o que é normal, o que é natural. E nós temos ouvido falar dessas coisas horríveis, e a Escritura também fala disso. Por exemplo, meus irmãos, sexo com animais. E nós vamos ler, inclusive, um texto que trata dessa questão. E o que aconteceu, então, com a humanidade? Veja como a humanidade vai se degradando moralmente, no sentido de que ela vai, daquilo que Deus criou, que o sexo é uma coisa de Deus, é uma bênção de Deus, é uma alegria para o casal, é uma expressão de amor, não tem nada errado com o sexo em si. Mas como tudo que se faz com dinheiro, se faz com poder, o pecado faz com todas as coisas são boas. Dinheiro é bom, poder é bom, até a fama é coisa boa, não é coisa ruim em si mesmo. Mas o que o pecado faz? O pecado toma essas coisas boas e faz com que elas se tornem cada vez piores, porque elas são usadas como ídolos. O problema não são as coisas, o problema é que essas coisas se tornam ídolos. E quando elas se tornam ídolos, elas dominam os homens. Por isso que o homem do poder vai se tornando cada vez mais egoísta. Por isso que o homem que idolatra o sexo vai se tornando cada vez mais depravado, porque essas coisas vão dominando a ele. Né? Então, quando a gente pensa aqui na questão da concupiscência antinatural, como é que alguém pode chegar a uma questão dessa? De a sexualidade já totalmente fora da normalidade. É porque o pecado vai fazendo isso. O pecado ele vai tornando as pessoas cada vez mais degradadas moralmente, espiritualmente. Então vamos, meus irmãos, agora olhar para os textos das Escrituras, e aí nós vamos fazendo alguns comentários aqui. O adultério. E só explicando para os irmãos, eu coloquei os pontinhos aí em negrito: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 pontinhos aí, que cada número desse se refere a um pecado, tá? Então nós vamos olhar aqui. Êxodo, o primeiro pecado é o pecado do adultério propriamente. Eu não vou ler Êxodo 20:14, que é os 10 mandamentos. Nós já lemos em Deuteronômio. Vamos ler então Levítico 18:20. Levítico 18:20. Vamos ler aí a Escritura. Levítico 18:20. (18:20) diz assim: nem te deitarás com a mulher do teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. A mulher do teu próximo, então,
na Escritura Sagrada está vedada a outros homens. O Senhor diz para o seu povo: não te deites com ela. Irmãos, se nós formos olhar os primeiros versículos do capítulo 18, a palavra de Deus diz assim, vamos ler a partir do primeiro versículo, e diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está colocando aqui que tanto o Egito, de onde eles tinham saído, como Canaã, que era para onde eles estavam indo, eles tinham uma vida sexual depravada, distorcida pelo pecado. E que Deus agora, tendo escolhido Israel como seu povo, Deus dá a sua lei, que é uma vida pura nesta questão sexual, mostrando o seguinte: olha, vocês não devem andar como estas pessoas que são dos povos pagãos. Vocês são o meu povo, vocês são a minha nação. O mesmo se aplica à igreja hoje, meus irmãos. A igreja hoje, ela precisa, por isso que nós vamos nomear aqui esses pecados, ela precisa ter uma visão muito clara do que é pecado sexual. Porque no mundo lá fora, qual é a tendência? A tendência é que esses pecados vão se tornando piores e cada vez mais aceitos. Então, a igreja, ela precisa se posicionar tanto no sentido interno, ou seja, colocar bem claramente para as ovelhas de Cristo, para aqueles que estão nas igrejas locais, o que é pecado, o que Deus diz: isso aqui é pecado, isso aqui Deus proíbe, isso aqui Deus não se agrada, essa não é a vontade de Deus. Como também, quando vai evangelizar e quando vai proclamar o evangelho de Jesus, ela precisa também, irmãos. E é claro que isso tem feito com sabedoria, isso tem que ser feito no tempo correto, na maneira correta. Eu não tenho tempo aqui para tratar desse assunto, mas em outras oportunidades eu já tive chance de tratar disso com os irmãos. Não pode ser feito de qualquer jeito, essas coisas tem que ser feito com sabedoria. Mas ela precisa, sim, deixar claro o seu posicionamento. Ela precisa, quando ela anuncia o evangelho de Jesus, ela precisa mostrar, irmãos, de fato, de verdade, as exigências da lei de Deus. Aquilo que Deus também nomeia de pecado, como pecado. E como eu falei na introdução, estou enfatizando bastante, ela precisa, porém, fazer isso com misericórdia, com amor, com compaixão, e mostrando a graça e a bondade de Deus em relação a todos os pecadores. Mas é preciso que a igreja tenha consciência do que é pecado. Nós não podemos simplesmente, irmãos, permitir, né, que o pensamento fora do Evangelho, fora da palavra de Deus, que é o pensamento do Egito e de Canaã, invada a igreja e faça com que ela seja mais como é que eu posso dizer? Mais uma parte do Egito, mais uma parte de Canaã. Não é. Se a igreja é verdadeira, ela sabe e ela entende o que é realmente pecado. Portanto, ela diz o seguinte: adultério é pecado, por mais que o adultério na nossa sociedade esteja plenamente aceito. E as pessoas não dão muito valor a isso, e dizem assim: isso é normal. Mas, meus irmãos, como cristão, nós precisamos dizer claramente: não te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. O adultério, ele começa antes do ato em si, como ainda vou ter oportunidade de falar com os irmãos, mas já falei lá também nas determinações dessa lei de Deus. Começa antes. Portanto, temos que dizer que a igreja precisa se posicionar e cada um precisa cuidar do coração para que este pecado nem comece aonde ele começa. É preciso dizer claramente: Deus diz isso é pecado. E, portanto, todo relacionamento entre homem e mulher, especialmente entre pessoas casadas, precisa ser feito. E esse é o pecado aqui, da questão do adultério, precisa ser feito com toda pureza.
com toda a santidade da lei de Deus entre nós, irmãos em Cristo Jesus. Né? Isso precisa ser claramente posto por amor a Deus em Cristo Jesus. Nós temos que lidar com a questão do casamento, seja nosso, seja de outro, com toda a honra e com toda a pureza, meus irmãos. O casamento é para ser honrado e não desvalorizado nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos com os nossos irmãos ou com pessoas de outros lugares, fora da igreja, né? Então isso precisa ser dito, adultério é pecado. Vamos olhar aqui para Levítico, né? Já lemos Levítico, agora vamos para o próximo pecado, que é o pecado da fornicação. E aqui eu quero ler com os irmãos, aqui nós temos mais versículos, eu vou ler com vocês rapidamente. 1 Coríntios 6,18, 1 Coríntios 6,18. Interessante aqui o que o apóstolo Paulo diz, né? Ele diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E aí eu leio também o 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, ele está colocando aqui o seguinte, que esse pecado ele tem um lado de maior ainda seriedade nesse aspecto corporal. E aqui ele está falando de fornicação. A palavra, ela não é, como no nosso português, mais focada na questão, ou como nós estamos explicando aqui, mais focada na questão da pessoa solteira, mas a fornicação no original ela é muito abrangente, como eu já disse para vocês, mas eu quero agora tratar desse pecado da pessoa solteira, mais especialmente, irmãos, no que o apóstolo Paulo fala aqui, porque inclui isso. Quando ele diz assim, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então, a fornicação, todo o ato sexual fora do casamento, como o ato sexual, ele é praticado com o corpo, que é um instrumento, né, daquele ato, mais propriamente. Então, o apóstolo Paulo diz assim, vocês precisam lembrar que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Portanto, aquele que usa o seu corpo para fornicar, para ter uma relação sexual fora do casamento, ele está usando aquela parte do seu ser que deve ser o que? Santa, porque é o templo do Espírito Santo. Ele sendo um cristão, ele precisa ter essa consciência de que ele está fazendo essa coisa tão terrível, de usar aquilo que é o templo do Espírito Santo para um ato sexual fora do casamento, portanto pecaminoso, ou a fornicação. Esse é o ponto aqui que eu quero destacar aos meus irmãos. Veja que nós temos que olhar, portanto, olha só que coisa importante, nós temos que olhar para o nosso corpo dizendo assim, Senhor, o meu corpo é teu templo, eu dedico a ti, Senhor, por amor a ti, o Senhor me salvou na cruz para isso. Portanto, com a graça do Senhor, confiando no Senhor, pelo poder do seu Espírito Santo, eu vou dizer não a todo ato desse sexual com o corpo, porque eu estaria então usando o seu tempo para uma coisa tão errada aos seus olhos, tão pecaminosa aos olhos do Senhor. Esse é um ponto importante, meus irmãos, não sois de vós mesmos, o nosso corpo é do Senhor, é seu templo. Ele diz aqui o versículo 20, veja que tudo o apóstolo Paulo ele relaciona com o evangelho. Olha o que ele diz agora no versículo 20, acompanhe comigo. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então eu devo pensar assim, meu corpo, minha alma, o meu ser, Jesus comprou na cruz do Calvário. Então, porque isso é verdade, porque o Espírito Santo veio habitar em mim, qual é a conclusão? Não devo dar o meu corpo a este pecado. Não devo usar o meu corpo para este pecado, mas em Cristo Jesus dizer não a este pecado. Vocês lembram de José? Vocês lembram de José, que era na ocasião solteiro, né? E que era um jovem ali na casa de Potifar.
e que ele disse: como pecaria contra Deus? Como eu usaria o meu corpo, que é de Deus, para um ato contra o Senhor, contigo, ó mulher de Potifar? E ele não fez isso. Então, esse é o ponto, meus irmãos. Vamos olhar agora também Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. A palavra de Deus vai dizer assim, veja, o que eu quero também passar para os irmãos? Que nós, quando nós vamos lidar com a questão sexual e com as nossas próprias fraquezas, nós temos que encher a nossa mente com essas verdades doutrinárias e essas verdades aplicadas à questão sexual, que é o que o Paulo está fazendo aqui, né? Então, Paulo, ele coloca, meus irmãos, conforme nós lemos lá, primeiro em Levítico, que Deus diz isso é pecado do adultério. Depois nós vimos em 1 Coríntios 6,18 que a fornicação é pecado, e agora nós lemos agora, né, o 1 Tessalonicenses. Nós devemos aplicar todas essas coisas, meditar nelas, para então, com fé, nós não praticarmos essas coisas, tendo essa base doutrinária. O que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer assim, veja, uma pessoa pode simplesmente tentar não praticar esses pecados por uma questão apenas moralista ou social, porque ela pode dizer assim, olha, isso não é socialmente aceito, isso não é aceito no meu grupo, então não vou fazer isso. Mas isso, irmãos, ainda que tenha algum benefício nisso, mas isso não são os motivos, vamos dizer assim, principais de um cristão. Por que o cristão ele vai evitar essas coisas? Ele vai fugir dessas coisas? Porque ele vai lembrar de que Jesus morreu na cruz comprando o seu corpo e que o corpo agora é templo do Espírito Santo. Essa é a base, vamos dizer assim, teológica de ele dizer não a esse pecado. Tá? Eu quero deixar isso bem claro aos irmãos, ou seja, o Evangelho. Tá? Agora nós vamos olhar para um outro aspecto aqui, que também é uma base doutrinária, mas que mostra a questão do poder. Mas eu posso resistir a isso? Eu posso deixar de fazer isso? Se Jesus Cristo te comprou e Jesus Cristo fez do seu corpo o templo do Espírito Santo, o que você deve fazer, meu irmão? Vamos ler, antes de nós lermos o versículo que está destacado aqui, Gálatas, cadê o Gálatas? O 19, né? Vamos ler o 16 antes. Veja o que diz a palavra de Deus. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, esse espírito, vamos juntar versículo com versículo, esse espírito, esse corpo, que foi comprado na cruz de Jesus e que se tornou templo do Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo vai santificar o corpo. Quer dizer que não sou eu em mim mesmo que vou santificar o corpo. Quero que vocês pensem bem nisso, meus queridos irmãos. Não é a minha força moral, não é a minha, vamos dizer assim, a minha força de vontade meramente, mas é um poder do Espírito Santo. Quando Jesus diz para aquela mulher, não peques mais, ele não está dizendo simplesmente para ela assim, olha, vai e pelo teu esforço deixa o adultério. Mas ele está dizendo assim, eu te dou poder do meu Espírito que vai habitar em ti. Então, se tu andares no Espírito, isto é, se tu ouvires a condução do Espírito na palavra, e se tu creres no testemunho do Espírito, confiares nele, descansares nele, e ouvires a palavra que ele te traz, que diz respeito lá a tudo aquilo. Nós somos corpo dele, que nós somos templo dele, nós fomos comprados na cruz de Jesus. E se tu confiares nisso, tu pode te levantar, porque o Espírito Santo vai te dar poder. Ou como até diz Martin Lloyd Jones, aquilo que Deus ordena que nós façamos, ele nos dá, nós cristãos, nos dá poder de fazermos.
Então o Espírito Santo nos dá poder, deu poder àquela mulher adúltera de não adulterar mais. Ele dá poder ao crente em Cristo Jesus, e no poder do Espírito Santo, não é a força dele, mas é o poder do Espírito Santo de não fazer mais isso. E observe, irmãos, então, o que ele diz, agora sim, no versículo, é por isso que eu li o contexto, para vocês perceberem como cada pecado está inserido nisso. É muito diferente de um mero moralismo. Aqui a Bíblia não está dando assim uma lista de pecados e dizendo assim, isso aqui é errado, não faço. Pronto, não é isso. Mas a Bíblia está colocando esses pecados dentro do contexto, irmãos, do Santo Evangelho de Jesus, dizendo assim, olha, esses pecados vêm da onde? Esses pecados são as obras da carne. Então, quando ele diz aqui, em Gálatas, no versículo 19, veja o que ele diz, as obras da carne, as obras da natureza humana caída são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Veja que a palavra de Deus começa com pecado sexual. As obras depois vai tratar de outros pecados, mas começa aqui novamente não é exaustivo todas as obras da carne, mas são pecados, são obras que vão nos fazer chegar às outras obras que ele não está colocando aqui. Mas é representativo, portanto. Né? É representativo, portanto. Então, quando ele diz aqui adultério, fornicação, impureza, lascívia, ele está dizendo o seguinte, olha, essas coisas vêm da carne. Mas vocês não têm a carne só, vocês têm o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele milita contra a carne. Ele vence a carne. Então, se vocês confiam no Senhor, se vocês esperam nele, vocês vencerão. Mas aqui está bem claramente, fornicação é pecado, por quê? Porque não vem do Espírito Santo, mas vem da natureza pecadora. É a carne que é oposta a Deus, que, portanto, faz essas coisas brotarem, esses desejos, irmãos, incontrolados, que desde a queda eles ficarem controlados, porque a nossa natureza, ela se corrompeu. Vamos então olhar mais adiante agora, e vamos observar, já li com vocês 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses. Irmãos, eu vou voltar ainda para Tessalonicenses, porque eu queria ler uma parte aqui que eu não li, que eu acho importante. Bora voltar lá rapidinho? Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver se é esse texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Eu não li 1 Tessalonicenses, né? Eu pensei que eu tinha lido. Por isso que está aqui, mas eu não li, é isso. Isso confundiu aqui. Está faltando essa parte. Então vamos ler. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 em diante. Acompanhe comigo. Que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Olha que palavra maravilhosa. Eu vou comentando aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Essa é a vontade do Senhor, que vocês se abstenham da fornicação. Deus não quer a fornicação. Deus não quer que um jovem seja promíscuo, fique praticando sexo fora do casamento. Ou um homem adulto, ou uma mulher adulta. Deus não quer isso. E aí, a palavra de Deus, ou qualquer outro pecado sexual. Aí a palavra de Deus continua assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Você vê, o vaso aqui é o corpo. Então, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Olha, eles não conhecem a Deus. Eles não têm Cristo, eles não têm o Espírito Santo. Eles, pelo menos até agora, se eles ouvirem depois, né, vai se mostrar que eles na realidade, o corpo deles vai ser templo do Espírito Santo. Mas se eles não se converterem, ou como eles estão agora, eles não conhecem a Deus, eles não têm um corpo que é templo do Espírito Santo, eles não conhecem a Deus, mas vocês não, eles são gentios, vocês não. Veja sempre a base doutrinária, vocês são de Cristo. Então, saibam possuir o corpo de vocês em honra. Aí ele continua, né?
não como uma paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Aí ele fala no versículo 6 algo muito interessante, que tem a ver com o nosso próximo. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A fornicação ou adultério, quando eles são realmente praticados, quando não é apenas alguma coisa ainda potencial, um desejo do coração, mas quando é praticado, envolve duas pessoas. Envolve o pecador e outro pecador. E quando as pessoas chegam a isso, elas estão se enganando, meus irmãos. Elas estão usando o outro para uma satisfação egoísta. Porque, vejam, a nossa sociedade não dá valor para o casamento. A nossa sociedade cada vez menos incentiva um contrato e o papel assinado. Uma coisa feita como um contrato diante da sociedade. Eles dizem assim, vivam juntos, façam sexo, liberem os seus desejos, não é isso? Mas o que é isso? Por que as pessoas não querem se comprometer? Por que as pessoas querem praticar só o sexo, mas não querem se comprometer? Porque elas são egoístas. Pode falar? Pode. Sim. Aham. Penso eu, o fundo de estudo é uma questão de idolatria. Senão, eu não vejo aqui que diz assim: cada um de vós saiba construir seu quadro de santificação nenhuma. É a questão da ideia de a quem nós pertencemos. Ele fala em construir, fazendo aquilo. Ele é nosso, nós somente o construímos. É a questão de você compreender a quem você pertence. Nós temos um texto de mostra que nós somos comprados, nós não somos donos dele. O Espírito Santo habita em nós. Quando lemos os Salmos, Deus não estava quando Deus construiu os mares, quando lançou, abriu caminhos para os quando Deus estrelas do céu. Ou seja, nós somos uma criação de Deus, assim como toda outra criação é. E nós somos só, eu penso assim, a questão da comunicação e todos esses pecados que estamos aqui e tudo mais, na verdade passa pela questão de nós entendermos a quem nós pertencemos, da disposição de nós fazermos uso dessas coisas. Quando nós fazemos uso dessas coisas da forma errada, do pecado, é a ideia de que, na verdade, nós entendemos que somos nós mesmos, somos egoístas e não temos satisfação a Deus. Que podemos seguir a nossa vida como o Senhor, o Rei, sentado no trono, e dispondo da forma que nós queremos. E a ideia de que a carne prevalece sobre o Espírito. Então, eu penso assim, que na verdade é uma questão de você ser o Senhor de você da sua própria vida. E aí você dá vazão a tudo isso, né? Por isso que em Romanos diz assim, por isso Deus lhe deu as suas próprias paixões. Porque eles não glorificaram. Eles glorificaram a si mesmo. Tudo é adoração. Eu penso assim, que a base de tudo isso, na verdade, é uma questão de você entender que você agora não é de você mesmo. Você vive, mas é o Espírito Santo que vive em você, na verdade. Que a carne, ela vai crescer. Que os seus desejos, você ser governado pela sua idolatria, vai te levar a toda essa matriz de pecados que se apresenta de diversas formas. Como aqui, nós estamos abordando a questão dos pecados relacionados à carne. Então, está tentando fazer a questão do culto que a gente já desde o início, né, do culto. Fazendo a ligação de tudo isso e fazendo uma espécie de sistematização, né, e ver como tudo está ligado. Tem uma ideia muito mais profunda. Até o irmão me dá a chance de dizer, né, como o culto não é só a pregação, né, mas o culto, quando nós estamos lendo a palavra, está tudo interligado mesmo. Né?
Quando Deus diz para Jó, onde é que tu estavas, né? Porque sempre tem a questão, porque Jó questiona, porque ele está como que se colocando no lugar de Deus. Aí Deus diz para ele assim, tu estava lá, né? Então aí envolve tudo. Tudo é adoração. Então eu concordo com o irmão, tudo é adoração. E aí, irmão, eu puxo de novo o que a gente estava falando aqui. Algum irmão quer falar alguma coisa? Posso continuar? Então, puxo o que nós estávamos falando aqui, o aspecto do compromisso, né? Que eu estava falando que as pessoas não querem se casar. O compromisso, de maneira que quando a pessoa se casa, a pessoa está dizendo assim, olha, eu sou teu e tu és meu. A palavra de Deus diz que o casamento tem esse aspecto, um pertence ao outro. A ligação é tão intensa que se diz que se torna uma só carne, é um compromisso. Então a sexualidade ela diz respeito a uma união muito profunda, a um compromisso muito profundo, que só pode existir aonde? No casamento, e não numa sexualidade de ocasião ou descompromissada para algum tempo. Mais ou menos assim, vamos ficar juntos até que seja bom para nós, mas sem um compromisso, de maneira que o casamento, e eu já até ensinei aqui para vocês, especialmente na nossa visão aqui das escrituras, o casamento só se encerra quando? Com a morte. A morte. É um compromisso, irmãos, para a vida. Por isso que é tão sério. E por isso que a sexualidade ela está apenas no casamento. Por que se encerra com a morte? Porque o corpo morre. Tem esse aspecto. Estão compreendendo? Quer dizer, a pessoa morreu. O corpo dela não está mais ali, ela está na sepultura agora. Então, ali encerrou realmente. Mas enquanto há o corpo, enquanto há vida, eles estão unidos. De maneira que qualquer outro suposto segundo casamento, e aqui, meus queridos irmãos, nós temos ensinado assim, já tive estudos com vocês, é adultério. E Jesus mesmo diz que, Paulo diz em Romanos capítulo 7, que a mulher que se casa com outro homem enquanto ele for vivo é adúltera. Ela está, então, adulterando. Então, meus queridos irmãos, aqui está. Por que eu estou falando tudo isso? E meu tempo já está acabando e eu tenho muito ainda a falar. Vou ter que falar sobre... Olha só que eu tenho que falar ainda, não vai dar tempo mais. Tem que falar sobre estupro, incesto, sodomia. Então não vai dar. Então a gente vai deixar... Não é nem para o domingo que vem. No domingo que vem a gente vai falar de Timóteo. No outro domingo, tá bom? Da nossa série, que a gente está intercalando. Então eu quero encerrar ainda falando da fornicação, dizendo o seguinte. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 6, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, tem a ver com a fornicação. É a fornicação que está, é o pecado sexual que está aqui especialmente posto, e ele diz assim, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos. Aí veja o que ele diz no versículo 7, porque não nos chamou Deus para imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui o seguinte, olha, isso envolve o casamento e o compromisso, envolve o que o irmão Marcelo falou de adoração, que é por causa de Deus, é porque eu adoro a Deus, que eu respeito, como homem, respeito as mulheres, entende? Ou a mulher, respeito os homens. Quer dizer, que não vai viver uma vida promíscua. Por quê? A promiscuidade, o que diz respeito à promiscuidade, ou à fornicação, ou à sexualidade desenfreada fora do casamento? Diz respeito ao seguinte, é que eu estou usando o outro para minha satisfação. É que de forma egoísta, porque eu estou, aí envolve o que o Marcelo está falando, de forma que eu me adoro, eu sou ególatra, egoísta, eu uso o meu próximo, e eu engano, eu seduzo, eu uso de palavras, ou eu uso de comportamentos sedutores, ou eu uso de vestes, o que for, para seduzir o meu próximo, sendo que eu não quero nenhum compromisso. Eu não o amo, eu não o respeito. Eu estou olhando para ele como um mero objeto. É isso que está aí, meus irmãos, na questão da sexualidade fora do casamento. Quer dizer,
A partir do momento que alguém se deita com outra pessoa sem o casamento, sem compromisso, é desrespeito com o outro e desrespeito consigo mesmo, porque eu estou tanto tratando o outro como um objeto, como eu estou me fazendo um objeto. E que acabou ali, cada um vai para o seu lugar, ou se dura um período, vão viver juntos, mas sem compromisso, olha, mas acabou, vamos embora. Como se fosse assim. Não é, meus irmãos. A sexualidade é algo que está no contexto do casamento, do compromisso, do amor, da adoração a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, ninguém engane o seu próximo. Ninguém seduza, ninguém venha com elogiozinhos, sabe, com segundas intenções, para a mulher casada, para a mulher solteira, querendo seduzir. Ninguém, o homem ou mulher, enfim, dependendo do sexo, ninguém faça isso, mas trate o seu próximo com honra, porque Deus é o vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus nos chamou, não para a imundície, mas para a santificação. E aqui eu quero encerrar colocando isso de novo no Evangelho, porque Paulo não trata isso como moralismo. Estou enfatizando muito isso, mas ele diz, porque Deus não nos chamou para a imundície, porque quando Jesus veio, ele veio para morrer pelos adúlteros, fornicadores, pecadores, homossexuais, não importa o que tenham feito, mas ele veio para libertá-los da imundície e para levá-los à santificação. Então, por causa de Jesus, por amor a Ele e pelo poder do seu Espírito, vamos dizer não, meus irmãos, ao adultério, à fornicação, e vamos cuidar de nossas relações com o nosso próximo para que elas sejam respeitosas, amorosas, cuidadosas em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Semana que vem, no outro estudo eu vou continuar e eu quero também colocar um pouquinho a questão de como a igreja deve lidar com isso para os pecadores lá de fora. Já falei um pouquinho, mas eu quero desenvolver um pouco mais, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Deus amado, obrigado, porque nesta manhã do seu santo dia, nós podemos falar destes assuntos, Senhor, que tem tanto nos afetado, e afetado a nossa sociedade, afetado as nossas famílias, afetado os nossos jovens. Senhor, nos dê graça para que nós não lidemos com isso com orgulho, com religiosidade, com hipocrisia, Senhor. Senhor, mostre os nossos próprios pecados nesta manhã. Nos humilha na sua presença, nos faz ver, Senhor, que apenas a graça pode nos sustentar. Que nós nos arrependamos de qualquer desses pecados, se tenhamos cometido, mesmo no pensamento. E nos dê graça para que nós possamos ser santificados, ser fortalecidos, crescer em pureza, Senhor, e amar e servir o nosso próximo, respeitá-lo como homem e mulher, como imagem de Deus, e não tratá-lo como objeto. Que a nossa pureza, Senhor, que a nossa pureza cresça em Cristo e na adoração, Senhor, para o seu louvor diante deste mundo e diante de nossos irmãos, para que edifiquemos uns aos outros. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. O Senhor nos abençoe, meus irmãos. E, irmãos, vamos ler o texto de hoje à noite? Hoje eu estou voltando às nossas exposições.